Sorriso, cidade acolhedora no coração de Mato Grosso, foi palco de uma situação delicada que chamou a atenção da comunidade. No dia 13 de abril de 2025, Ivan Michel Bonotto, de 35 anos, faleceu após um incidente ocorrido dentro de uma distribuidora de bebidas. O que parecia apenas um desentendimento, logo se mostrou parte de uma história mais complexa. Relações pessoais, decisões impulsivas e atitudes questionáveis envolveram pessoas conhecidas da cidade, trazendo à tona uma trama que mexeu com os moradores. Ivan Michel Bonotto, aos 35 anos, era uma pessoa discreta, conhecida por sua rotina tranquila na cidade de Sorriso. O que poucos sabiam é que ele mantinha uma proximidade pessoal com a médica Sabrina Yara de Mello, uma figura respeitada na comunidade e esposa do empresário Gabriel Taca. A relação entre Ivan e Sabrina, construída de forma reservada, não passou despercebida por Gabriel. Com o tempo, desconfianças foram se acumulando e geraram desconforto. A percepção de que sua vida pessoal estava sendo afetada levou Gabriel a uma série de decisões que mais tarde se tornariam centrais para a investigação. Esse conjunto de relações entre os três personagens trouxe à tona sentimentos complexos, como insegurança, ciúmes e frustração. Sorriso, geralmente marcada pela calmaria, tornou-se palco de comentários silenciosos e especulações. A conexão entre Ivan e Sabrina, inicialmente particular, acabou ganhando proporções maiores e se tornou o ponto de partida para uma sequência de acontecimentos que hoje são analisados com atenção pelas autoridades. As escolhas feitas nessa etapa da história abriram espaço para uma trama que se revelaria pouco a pouco, envolvendo não apenas emoções pessoais, mas também decisões práticas que influenciaram diretamente os próximos capítulos. Com a confiança abalada, Gabriel Taca iniciou uma jornada interna marcada por reflexões e escolhas delicadas. Sentindo-se distante da esposa e desconfiado da proximidade entre ela e Ivan, Gabriel começou a reavaliar o rumo de sua vida pessoal. Nesse momento, um novo nome entra na narrativa. Danilo Guimarães, comerciante conhecido em Sorriso, com vínculos antigos com Gabriel. Relatos indicam que os dois se encontraram em algumas ocasiões nos meses anteriores ao incidente. As conversas discretas despertaram o interesse das autoridades e levantaram hipóteses sobre possíveis intenções por trás desses encontros. Segundo a investigação, a ideia era criar uma situação que parecesse espontânea, algo que pudesse ser interpretado como uma discussão casual dentro da distribuidora de bebidas, localizada em uma área movimentada da cidade. Essa escolha não teria sido por acaso. As autoridades trabalham com a linha de que Ivan teria sido convidado para ir ao local naquele dia específico. O que parecia um dia comum acabou se transformando em um marco silencioso de uma sequência já em movimento. As peças começavam a se encaixar, ainda que discretamente. Os registros iniciais foram ganhando contornos mais nítidos e a conexão entre Gabriel e Danilo passou a ser um dos pontos centrais da apuração. No dia do ocorrido, Ivan recebeu um convite informal para ir à distribuidora de bebidas, onde costumava passar ocasionalmente. Era uma tarde comum em Sorriso, e a movimentação no local parecia tranquila. O que ninguém imaginava é que aquele convite estava prestes a se tornar um ponto-chave na história. Assim que chegou, Ivan foi surpreendido dentro do estabelecimento. Não houve discussões prolongadas, nem qualquer sinal externo de tensão. Tudo aconteceu de forma rápida, e ele acabou ficando ferido. Pessoas presentes acionaram o socorro, e ele foi levado às pressas para uma unidade hospitalar da cidade. 4 minutos após sua entrada no hospital, a médica Sabrina Yara chegou ao local. Ela se apresentou como amiga próxima, e segundo apurações, teve acesso ao celular de Ivan. Investigações indicam que arquivos importantes foram apagados, incluindo mensagens trocadas com ela e até um vídeo gravado pouco antes do ocorrido. Esse detalhe, a possível exclusão de registros digitais, ganhou destaque nas investigações. As autoridades começaram a cruzar horários, analisar imagens de segurança e entender quais ações foram tomadas naquele intervalo de tempo. Foi nesse momento que a linha entre o pessoal e o investigativo começou a se tornar ainda mais delicada. As primeiras análises do caso sugeriam uma situação pontual, aparentemente sem grande complexidade. No entanto, à medida que a Polícia Civil reuniu imagens das câmeras de segurança, a narrativa ganhou novos contornos. As gravações mostraram que Ivan não apenas entrou espontaneamente na distribuidora,
mas foi recebido de forma previamente organizada. Além disso, os vídeos revelaram que ele foi surpreendido por trás, o que contradizia a ideia de um desentendimento repentino. Essa mudança de perspectiva abriu caminho para uma apuração mais detalhada. Os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de que o ocorrido havia sido cuidadosamente planejado. Horários foram cruzados, depoimentos comparados e dados digitais reavaliados. O envolvimento de figuras conhecidas em Sorriso começou a gerar atenção pública. A cidade, acostumada a uma rotina mais tranquila, acompanhava com surpresa os desdobramentos. O que parecia um acontecimento isolado transformou-se em uma investigação de várias camadas, onde cada detalhe levava a novas conexões. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil identificou elementos suficientes para organizar uma ação estratégica, a Operação Inimigo Íntimo. Deflagrada em julho de 2025, a operação teve como foco principal o aprofundamento das suspeitas que envolviam Gabriel Taca e Danilo Guimarães. Os dois foram detidos preventivamente, com base nas evidências levantadas até então. A medida visava garantir que o caso pudesse ser conduzido com mais segurança, evitando interferências nas apurações. Já a médica Sabrina Iara passou a ser investigada por possível fraude processual, especialmente pela suposta exclusão de conteúdo digital do aparelho de Ivan Bonotto. A operação trouxe mais estrutura ao caso e consolidou os nomes envolvidos como peças-chave dentro da narrativa. Depoimentos, documentos e registros técnicos passaram a ser cruzados com ainda mais atenção. A trama, que até então se desenrolava nos bastidores da cidade, ganhou visibilidade pública e virou manchete nos principais canais de comunicação da região. Apesar das evidências reunidas até aqui, ainda restam dúvidas importantes sobre o que levou cada personagem a agir da forma como agiu. A principal questão gira em torno das motivações. Teria sido apenas um sentimento de frustração pessoal, ou houve também algum tipo de benefício financeiro envolvido? As autoridades buscam entender se Danilo Guimarães teria recebido alguma vantagem pela participação no caso. Existe a hipótese de que valores tenham sido negociados, embora nenhuma cifra oficial tenha sido confirmada até o momento. Além disso, ainda não está completamente esclarecido o papel de Sabrina Iara. Teria ela participado diretamente do planejamento ou apenas reagido diante dos acontecimentos? Essa dúvida continua sendo alvo de análises, especialmente por conta do acesso que ela teve ao celular de Ivan. O caso segue aberto, e cada nova informação pode reformular o entendimento da história. Enquanto isso, familiares e moradores esperam que as respostas cheguem com clareza, respeito e responsabilidade. A história rapidamente ultrapassou os limites da investigação e alcançou as ruas de Sorriso. Em praças, comércios e conversas discretas, o assunto passou a ser comentado com cautela e curiosidade. Muitas pessoas conheciam os envolvidos, seja por laços profissionais ou sociais, e isso trouxe um senso de proximidade ao caso. A cidade, normalmente marcada por tranquilidade, viu crescer um sentimento coletivo de surpresa e questionamento. A repercussão foi além da curiosidade. Ela afetou a imagem de figuras conhecidas, gerou desconforto em círculos locais e alimentou debates sobre privacidade, ética e os limites entre vida pessoal e consequências públicas. À medida que os capítulos deste caso continuam sendo escritos, a história de Ivan Michel Bonotto se transforma em símbolo de algo maior. Os limites entre emoção, impulso e responsabilidade. A cidade de Sorriso, marcada por esse episódio, segue em busca de entendimento e equilíbrio. A Operação Inimigo Íntimo mostrou que, mesmo nas relações mais próximas, existem pontos cegos difíceis de enxergar. O que levou cada pessoa a agir ainda é tema de reflexão. Enquanto isso, o tempo se encarrega de revelar novos detalhes e a justiça caminha em direção à verdade com respeito e profundidade.